Você já participou de uma corrida e no meio da competição tropeçou e caiu? Talvez aquele tropeço te custou o prêmio. Em Gálatas 5, versículos 5 a 7, Paulo fala que foi basicamente isso que aconteceu aos cristãos na região da Galácia. Estamos continuando aqui a nossa leitura do livro de Gálatas. Gálatas 5, versículos 5 a 7 diz o seguinte: Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Paulo termina esse parágrafo com uma pergunta. Uma pergunta para provocar reflexão da parte dos Gálatas. Por que havia essa mudança? Por que esse grande tropeço que ia custar aos Gálatas a sua recompensa eterna? Repare comigo rapidamente 4 pontos desses 3 versículos. Primeiro, queremos focar nessa frase de Paulo, mediante o Espírito. Ele fala no versículo 5 que é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Por meio do Espírito Santo, nós recebemos tudo o que Deus quer nos dar. Nós recebemos Cristo, recebemos o próprio Deus e a sua presença, recebemos direção, recebemos ajuda. Nós conseguimos orar a Deus pela ajuda do Espírito Santo. E, acima de tudo, nós recebemos a sua direção por meio das Escrituras Sagradas. Hoje, o Espírito Santo não vai falar no seu ouvido, não vai te dar uma revelação lá do céu. Está na Bíblia tudo o que o Espírito quer nos falar. Nós podemos saber tudo isso, podemos fazer tudo isso porque o Espírito está atuando hoje. Algumas pessoas já disseram que esta é a época do Espírito Santo. E não é errado falar dessa forma, não. Jesus falou em João capítulo 14, João capítulo 16, que ele ia embora para o céu, ele ia voltar para o lado do Pai, e assim ele enviaria o seu Espírito Santo. Em segundo lugar, vamos separar aqui a frase no versículo 6. Em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Esta frase, em Cristo Jesus, em Cristo, nele, ou frases semelhantes, é uma frase favorita do apóstolo Paulo. Expressa para ele a nova realidade que nós temos quando nós somos batizados em Cristo Jesus. É a nossa porta de entrada. É por isso que o batismo é tão essencial, porque quando nós entramos em Cristo, olha o que nós temos. Eu fiz uma pequena lista aqui de 12 coisas identificadas como sendo em Cristo Jesus. Eu vou só ler a lista aqui para você. Número 1, nós temos todas as bênçãos espirituais. Efésios 1, versículo 3. Nós temos número 2, redenção ou salvação. Romanos 3, versículo 24. Efésios 1, versículo 7. Número 3, nós temos a vida eterna. Romanos 6, versículo 23. Então, muito importante nós entrarmos e permanecermos em Cristo. Número 4, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que nós somos uma nova criação em Jesus. Número 5, Gálatas 2, versículo 4, nós já lemos, nós temos a liberdade espiritual em Cristo. Número 6, Gálatas 3, versículo 28 diz que nós temos a unidade, somos todos um, porque nós todos fomos batizados em Cristo. Número 7, nós temos o perdão em Cristo.
Efésios 4, versículo 23. Número 8, Colossenses 2, versículo 9 diz que nós temos toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus tem para nós, a sua plenitude, está em Jesus. Número 9, nós temos a graça salvadora e capacitadora. Isso vemos em 2 Timóteo 2, versículo 1. Número 10, nós temos a salvação. 2 Timóteo 2, versículo 10 e também capítulo 3, versículo 15. Número 11, nós temos a glória eterna. 1 Pedro 5, versículo 10. E número 12, livre acesso a Deus, a sua presença, a sua ajuda. Efésios 3, versículo 12. Como eu disse, essa lista é uma pequena amostra de tudo que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, precisamos ter certeza de que nós já entramos nele, e se não entramos em Cristo Jesus, precisamos fazer tudo para entrar nele, e o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas, permanecer em Jesus. Número 3, Paulo diz o que realmente importa, o que realmente tem efeito, o que realmente consegue realizar aquilo que nós estamos procurando. Ele dá 3 elementos. A fé que atua pelo amor. Mais uma vez, Paulo junta esses 3 itens. Ele gosta de fazer isso. Pode ver, por exemplo, em 1 Coríntios 13, no final do capítulo. Fé, esperança, amor, está tudo aqui. E aqui ele coloca a fé que atua. A fé em ação. A fé sozinha não vale nada. Nisso ele concorda plenamente com Tiago, quando Tiago diz no capítulo 2, a fé separada da obra é morta, não vale nada. É isso que Paulo diz aqui. O interesse de Paulo aqui é o que tem efeito, o que vai nos levar ao nosso objetivo de receber a salvação em Cristo. O efeito desejado, então, é o que nós lemos aqui nessa lista: a salvação, a reconciliação, a justificação, a redenção, o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Morei muitos anos em Minas. E lá se diz que o mineiro não perde trem. Eu gosto de ser pontual. Agora, o cristão sábio, ele não abandona o trem que vai levá-lo para onde ele quer chegar. Qual que é esse trem? Desculpe eu falar dessa forma. Esse trem é Jesus Cristo. E precisamos entrar nele. Então precisamos da fé, precisamos da ação, precisamos do amor. São 3 elementos essenciais para que nós possamos chegar ao nosso objetivo, que é a vida eterna. E número 4 aqui, nesse texto. Paulo disse, vocês estavam correndo bem? Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Nesse versículo, Paulo descreve, ele define o que significa correr bem. O que significa estar bem em Cristo. Obedecer à verdade. Mas espera aí, ele não estava falando a respeito da fé? Ele estava assim, a fé que atua. E aqui no versículo 7 ele diz que é a fé que obedece. As coisas não são contrárias uma da outra. A fé significa obediência. Paulo fala sobre isso no início da sua carta aos Romanos e no final ele usa a frase a obediência à fé. Assim, ele está definindo a fé e a sua atuação lá no livro de Romanos, como ele faz aqui também. E faz uma diferença se nós temos ou não a verdade. Não é sua verdade, não é minha, a verdade é a verdade de Deus. E é uma verdade que chegou até nós mediante o Espírito. Os Gálatas eram sinceros, mas sinceramente errados, sinceramente enganados e por isso perdidos. Paulo escreve para intervir nessa emergência para salvar os seus amigos. E fazendo isso, ele nos deixou
grandes lições para a nossa fé, que precisamos procurar, mediante o Espírito e a sua ajuda e a sua revelação, entrar e permanecermos em Cristo Jesus, onde nós temos todas as possibilidades de viver com Deus agora e na eternidade. Que Deus nos abençoe.